Olá, meus amigos, nós estamos nesse dia de hoje, né? Hoje é um dia de domingo, dia 20 de novembro do ano da graça de 2022. Hoje nós estamos comemorando o Dia da Consciência Negra, Novembro Negro. Na verdade, pouco é se falado sobre esse Novembro Negro, porque por muitos anos a história brasileira, a elite brasileira, escondeu dos pretos os seus grandes heróis, tá? Como André Rebouças e tantos outros, né? Que nós temos, a Luiz Filipa, enfim, são muitos heróis que foram escondidos ao longo da história para mostrar de que os negros não têm muita representatividade na história brasileira, o que é uma mentira. O Luiz Gama foi um rábula espetacular que soltou na justiça mais de 300 escravos ao longo da sua vida. Um homem espetacular, era um negro respeitado em São Paulo pelo seu conhecimento e pela sua cultura. E tantos outros homens, né, maravilhosos, e mulheres que lutaram em favor da comunidade negra. E negros. O André Rebouças, fantástico. Um homem que fez túneis no Rio de Janeiro, colocou linha férrea espetacular, né, lá em, se eu não me engano, em Santa Catarina, ali pelo Paraná. Fez aqui, escreveu, né, o projeto para as docas da Bahia, em vários lugares do Brasil. Um cara espetacular, mas ninguém fala. A Filipa, que ganhou praticamente a guerra do 2 de julho contra os portugueses, incendiando vários navios portugueses. Mas quem é a heroína? Maria Quitéria. Por quê? Porque ela é branca. E hoje nós estamos comemorando a consciência negra. Quem é? Por que comemoramos o dia de hoje? Porque hoje se faz a reflexão da morte de um dos maiores heróis que esse país teve, um dos maiores guerreiros, Zumbi de Palmares, Zumaguma. Por quê? Porque esse homem foi espetacular, foi um guerreiro extraordinário. Ele, lá no ano de 1685, se eu não me engano, por aí, já no final, né, do século XVII, ele conseguiu fundar uma comunidade de negros fugidos, né, em Alagoas, em Palmares de Alagoas, e colocou esses negros lá vivendo como se fosse uma cidade. Eram mais de 6.000 negros vivendo naquela comunidade. Mulheres, crianças, e dizem que a sua mulher, Dandara, também era uma guerreira. E foi incrível a história desse negro espetacular brasileiro. Ele não baixou a cabeça para aqueles escravos perversos, nojentos, aqueles brancos que vieram de Portugal, e alguns brasileiros também, né, que são racistas. A gente vê o racismo até hoje. As pessoas não aceitam sua cor, seu cabelo, sua raça. Elas não têm culpa. Por exemplo, de pequeno você já cresce, tanto o homem como a mulher, a menina e o menino, a mãe dizendo que você tem que casar com alguém branco para poder não ter problema do seu cabelo sair duro ou ser criticado na sociedade. É um racismo estrutural que existe no país. Bom, então hoje é um vídeo rápido, é só para lembrar Zumbi de Palmares. Que aqui deveríamos ficar 10 horas falando do Zumbi de Palmares. Os quilombos duraram mais de 100 anos, mas foi destruído, né, por bandeirantes. Olha, se teve alguém perverso nesse Brasil, foram os bandeirantes que você estudou na sua escola, né? Lembra Duarte Coelho, não sei quem, das botas, todos perversos, estupradores, malvados, né? Estupraram índias e negras, uma miséria, essa palavra bandeirantes. Bom, mas eles existiram, e foram eles que mataram o Zumbi de Palmares. E você sabe como eles destruíram o Zumbi de Palmares? Primeiro com mentiras, enganando aquela comunidade que ficava próxima até chegar Zumbi. E você sabe como foi que foi destruído o Zumbi de Palmares? Como foi destruída Canudos, do mesmo modo, o mesmo modo operante. Como foi, Raimundo Rui? Fácil. Canhões, naquela época, já tinha canhões. Apontaram lá para Canudos, que ficava numa situação complicada para os soldados subirem. E quem carregava esses canhões? Os pobres, os escravos,
que eram obrigados a carregarem canhões, enquanto essas maravilhas brancas, lindas, caminhavam pelas florestas com seus cavalos, com suas espadas brilhantes para matar e destruir uma comunidade negra. Foi isso que aconteceu. Canhões mataram muitas pessoas, mas Zumbi conseguiu fugir. Mas pegaram um amigo de Zumbi, torturaram, bateram, acabaram com o cara. E ele foi obrigado a dedurar Zumbi onde estava. Pegaram Zumbi, Zumbi foi para guerrilhou até morrer, mas no final cortaram a cabeça de Zumbi do Palmares. Esse é o herói de verdade. Esse não é o herói fabricado como Dom Pedro I, que levantou a espada quando na verdade estava de diarreia, limpando aquela coisa que você sabe o quê? Porque não aguentava de diarreia, aí fizeram aquele quadro 300 anos depois, 40 anos depois, falando de que aconteceu aquele grito de Ipiranga. Não aconteceu nada daquilo. Não eram cavalos, eram burrinhos que estavam vindo de São Paulo, eram tropeiros, estavam vestidos de tropeiros. Então tudo isso é uma mentira. A verdade é Zumbi de Palmares. Foi um grande guerreiro. Não foi só um guerreiro preto, foi um guerreiro brasileiro. Um grande guerreiro brasileiro. Você tem que falar isso para sua filha, para o seu filho, para o seu neto, para sua mulher, para seus vizinhos e dizer quem foi Zumbi de Palmares. Foi um grande homem, um grande brasileiro que não aceitou ser escravo. Desde pequenininho que ele fugia, tentando sua liberdade, tentando ser um homem livre. Essa data surgiu, acho que no início do século, se eu não me engano, do século XX, em contraponto, porque a história branca queria botar a princesa Isabel como a grande heroína dos escravos. Como que foi a grande heroína dos escravos? Ela libertou os escravos, não deu nada para eles, não deu escola, não deu trabalho, não aposentou os escravos, deixou eles a minguar. Antes eles tomavam porrada, mas tinham comida, tinha casa, né? Alguns nem porrada tomavam, porque já eram libertos por diversas leis anteriores que tinham, como a do ventre livre, a lei do sexagenário, aquelas coisas todas. Mas depois disso, eles não tinham para onde ir, eles não tinham o que comer, saíram pelo Brasil morando em floresta, fundando favelas, foram os escravos e os né? E os ex-combatentes lá de Canudos que foram enganados pelo governo, que fundaram as primeiras favelas no Brasil. Essa é a grande realidade. Então, irmãos, a minha reflexão é esta. Infelizmente, nós temos que fazer essa reflexão e lembrar, Zumbi de Palmares é um herói nacional. Hoje vão mostrar os negros dançando, se requebrando, porque eles gostam disso. Mas a reflexão mesmo, eles não vão fazer. Um país racista, onde não tem um presidente preto, não tem uma presidente preta, não tem um governador, uma governadora preta, prefeito, nada. Nada. E quando passa um preto na rua com um carro bonito, importado, dizem que ele é ladrão. O pior, o chefe de grupos organizados do crime. Então isso é uma vergonha. É uma vergonha para todos nós. No shopping, no lugar onde tem mais negros depois da África, você só vê mulheres loiras. Cadê as pretas? Elas são feias, né? Refletir não faz mal para ninguém. Pensar fora da caixinha da caverna não faz mal a ninguém. Viva Zumbi de Palmares, poder negro. Vamos vencer essa batalha, porque Deus não é racista.